Olá pessoal, meu nome é Cláudia Hackbart. Hoje eu estou aqui então fazendo esse vídeo para participar do projeto Autor Presente, que é um projeto organizado pelo Instituto Estadual do Livro, que ao longo dos anos tem aproximado os escritores da comunidade escolar. Então esta parceria já se mostrou muito positiva e é uma aproximação importante tanto para os alunos, leitores, quanto para nós, autores. Eu sei que sou suspeita de falar da importância deste contato, mas é simplesmente mágico. E a própria leitura acaba que se torna um hábito muito mais interessante quando trabalhada desta forma, com este contato direto, mesmo que virtual. Então, este ano cresceram os desafios, mas o importante é a gente manter essa interação, essa conexão e, mais importante ainda, não deixar de ler, porque existem inúmeros benefícios da leitura. Eu vou explicar alguns para vocês. A leitura estimula o bom desenvolvimento emocional e intelectual, a criatividade, a memória, a imaginação, desenvolve o senso crítico e enriquece o vocabulário. Consequentemente, melhora a escrita. E isso sim é muito importante em várias fases da vida. Com o tempo vocês vão perceber que vão surgindo situações em que é importante que a gente saiba escrever bem. Então a leitura é um excelente exercício para quem quer escrever bem, certo? Então eu tenho 3 obras inscritas no projeto deste ano que eu vou apresentar agora para vocês. A primeira, então, é a Liga Escolar. Quem aí gosta de super-herói? Acredito que todos têm um super-herói favorito, né? Mas você sabe por que existe o super-herói? Para combater o mal, logicamente. E como o mundo tem muita maldade, há necessidade também de surgirem novos e mais super-heróis, não é mesmo? E nessa história aqui, então, eu vou apresentar mais 2 super-heróis para vocês, que é o Super Arco e a Princesa Íris. Esta história acontece na cidade de Odisseia, dentro da escola Ilíada. A escola Ilíada foi contaminada pelo vírus da malquerença, que leva os alunos a perder o amor e o respeito pelo próximo. A comunidade escolar já tinha perdido a esperança de restabelecer a ordem, dos alunos voltarem a se respeitar, e já estava prestes a fechar as portas. Mas a fada Juno, essa fadinha aqui, chegou então para ajudar esta comunidade escolar aqui de Ilíada a combater a malquerença. E para isso então ela transformou 2 alunos em super-heróis. Deixa eu achar aqui a imagem onde os alunos já estão transformados em super-heróis. Então a Íris e o Arco, eles então ficam com a missão de ajudar a combater a malquerença. Mas como toda boa história de super-herói, aliás, toda história de super-herói precisa também de um vilão. Nesta obra aqui eu também apresento um novo vilão, que é o Ruíno, que é então o aluno responsável por espalhar o vírus da malquerença. Eu escolhi 2 trechos desta obra para ler para vocês agora, que é o primeiro e o último parágrafo. No primeiro diz assim: que o mal é a ausência do bem, todo mundo já sabe. Entretanto, o que a maioria não sabe é que o mal é uma doença do coração, que pode ser curada por quem pratica o bem. E no último parágrafo, então, nós temos a seguinte frase: eles retornaram às suas casas naquele primeiro dia como super-heróis, com a certeza de dever cumprido e com a vontade de acabar de vez com esse vírus da malquerença.
agora estavam ansiosos na expectativa de mais uma missão. Afinal, os vírus podem voltar. Então, nessa história aqui, a Fada Juno nos deixa como lição, não apenas para a Escola Ilíada, para a comunidade escolar da Escola Ilíada, como para todas as pessoas do mundo, a seguinte frase. Antes dela partir, ela deixou o ensinamento para nós que diz: enquanto o bem existir, o mal tem cura. Legal, né? A segunda obra, então, que eu vou apresentar para vocês é O Último Einstein e a Relatividade do Amor. Você já ouviu falar em Albert Einstein? Se ainda não ouviu, com certeza vai ouvir, porque eu estou falando de um dos maiores gênios da história da humanidade, aquele que nos explicou que E igual a mc², o criador da teoria da relatividade e também aquele que fez a gente mudar a nossa visão de mundo, de universo e também do tempo. E o tempo aqui nesta obra acaba sendo quase que um personagem de tanto que ele aparece. Nesta história, então, o Albert Einstein, ele é um viajante do tempo que vem para o Brasil para procurar pelo seu tetraneto, que é o Capitão Einstein, é um capitão da Marinha Brasileira, tá? Esse aqui. Só que para isso ele precisou da ajuda da escritora Alice Pereira. E depois os três juntos se unem para salvar o mundo de uma catástrofe. Então, é uma história que aborda temas como a viagem no tempo, a Terceira Guerra Mundial, que seria como uma guerra nuclear, resultando no tão temido inverno nuclear, praticamente a extinção da raça humana. Você pode estar se perguntando ou pensando que, por se tratar de física quântica, Albert Einstein, Viagem no Tempo, é uma história chata, maçante, para quem não gosta desse tipo de assunto. Mas ela envolve também mistério, aventura, grandes aventuras e, acima de tudo, é uma grande história de amor. E tanto que o Einstein nos deixa também uma frase que é bem conhecida, que diz assim: o amor é uma força extremamente poderosa pela qual a ciência ainda não encontrou uma explicação. Essa força governa todas as outras e está dentro de cada um de nós. Então, ele quis dizer que com amor a gente consegue tudo, né? Para introduzir cada capítulo, então, dessa história, eu usei a imagem de uma ampulheta, deixa eu ver, para representar o tempo, tá? Então tem a imagem de uma ampulheta e junto um pensamento, uma frase famosa do Albert Einstein. Para cada capítulo, então, para introduzir cada capítulo, tem uma frase do Albert Einstein. E eu escolhi uma aqui para vocês, que é para quem tem dúvida sobre a teoria da relatividade, que acha muito difícil de entender. O Einstein tem uma frase que simplifica, basicamente, essa teoria da relatividade. Ele diz o seguinte: você entende a relatividade quando vê que 1 hora com sua namorada parece 1 minuto. E 1 minuto sentado num formigueiro parece 1 hora. Albert Einstein. E essa história, então, eu escolhi um trecho aqui do livro para ler para vocês, que na verdade está aqui na orelha do livro também, que é uma reflexão da Alice Pereira, tá? A personagem da história, uma personagem da história, e também, por ela ser escritora, ela cede a casa dela para o encontro do Albert Einstein com o tetraneto dele, para os dois, enquanto os dois elaboram um plano para salvar o mundo, ela fica observando, anotando, analisando. Imaginem, um gênio já é
já deve ser demais ficar ouvindo. Agora imaginem 2 gênios conversando ao nosso lado. Porque o Capitão Einstein, ele também herdou a genialidade do seu tetravô. Então são 2 gênios conversando. E esse trecho que eu escolhi para vocês, na verdade, é um livro que Alice escreveu enquanto observava os 2 gênios conversando. E diz o seguinte: e nesse lugar perdido no tempo, os 2 Einstein não sabem para onde estão indo, se é ou não um caminho sem volta. O que deixam claro é que são anjos esperando as suas asas se abrirem para voarem e trazerem a salvação. Eu não entendo muito o que eles falam e nem tento resolver as formas que eles esquematizam no meu quadro branco. Mas sei que estão fazendo algo muito importante pela humanidade. Se vamos ou não dar o devido valor é outra história. O bom é ter o privilégio de estar aqui sentada no meu sofá a assistir esse grande duelo de gigantes. Essa então é a frase da Alice Pereira, que é um livro também, que é um livro que está dentro deste livro aqui do Último Einstein. Então essa história nos mostra que há instantes que carregam mais que o tempo. Há pessoas que carregam mais que as próprias vidas. Carregam a missão de mudar todo o rumo da história. Os Einstein chegam num instante, então, que os humanos não têm mais chance de sobreviver. Eles têm um fardo que carregam e suportam para que o mundo continue a ser mundo. Alice e os 2 Einstein vão mostrar que a relatividade do amor é uma verdade absoluta. O terceiro livro, então, que eu quero apresentar para vocês hoje, que faz parte do projeto, é E se o Destino Soprar? Você já sentiu o destino soprar? Não? Então está na hora de conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Então esse aqui é um romance baseado em fatos reais, porque ele surgiu dos meus diários. Sim, tem gente que procura um analista, um psicólogo. Eu sempre recorri à escrita. Então é escrevendo que eu tenho a oportunidade de reviver bons momentos, e é escrevendo também que eu tenho a chance de colocar para fora alguma coisa que não está me fazendo bem. Então a história começa na cidade de Pelotas, a cidade onde eu nasci. Então é a minha infância lá em Pelotas, depois passa por Porto Alegre, onde eu vivi o final da minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, e termina na cidade de Caxias do Sul, na minha fase adulta, que é onde eu já resido há mais de 20 anos. Então aqui estão todas as minhas aventuras, os meus devaneios, as minhas lutas, vitórias, conquistas, derrotas, perdas, ganhos, amores e desamores. E mesmo sendo baseada em fatos reais, eu também usei elementos ficcionais para deixar a leitura mais atraente e descer mais redondinha. Tem como pano de fundo, então, as minhas experiências com o destino, o acaso e as coincidências. Então, eu trago muitas reflexões sobre esses grandes mistérios que envolvem a nossa vida, que tanto nos intrigam a buscar respostas. Isso dá um norte para a história. É aquele o e se. O que estaria diferente se eu tivesse feito outras escolhas? Mas existem outras escolhas? Ou eu estou exatamente onde eu deveria estar? E o destino existe? Será? Durante o trabalho de construção desta obra, né, eu passado os meus diários para colocar em obra literária, eu fiz um grande trabalho de pesquisa sobre esse assunto e cheguei à seguinte conclusão: que quanto ao assunto destino, existem 3 tipos de pessoa. A primeira o primeiro tipo pensa que tudo que está escrito vai acontecer, o destino existe pronto. E tudo vai acontecer como tiver que acontecer.
eu não tenho nada para fazer. O segundo tipo de pessoa é aquele que não acredita no destino e pronto, nada está escrito em lugar nenhum e tudo vai acontecer conforme eu fazer acontecer. E o terceiro tipo de pessoa, que é onde eu me encaixo, que pensa que existem as duas coisas, o destino e também as minhas escolhas. Então, tudo tem as coisas pré-determinadas, mas também eu tenho livre-arbítrio e eu posso, então, fazer as minhas escolhas. Tem muitas pessoas também que ficam equivocadas com essa ideia de destino, né? Então, passam o tempo inteiro trancado em casa, sentado, não fazem nada para mudar a vida, esperando que o destino bata a porta delas. Oi, eu sou o destino, hoje eu vim lhe fazer prosperar, ou hoje eu trouxe o amor da sua vida. Melhor, hoje eu trouxe o gabarito da prova de matemática. É assim que funciona? Não, né? A prova de matemática é destino. A prova de matemática está no destino de todos os estudantes de todas as escolas do mundo. O que vai fazer a diferença? Quem vai estudar vai ir bem e quem não vai estudar vai ir mal, né? Então a prova de matemática é o destino. Se eu estudar, eu vou ir bem. Se eu não estudar, eu vou ir mal. E essas, então, são algumas questões que eu tento responder nessa obra e que vocês vão descobrir depois que lerem essa história. Mas a vida é assim mesmo, são esses altos e baixos, né? Como a famosa frase do Guimarães Rosa, que diz o seguinte: a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, é o famoso não desistir, né? Por pior que seja uma situação, uma hora vai passar. E eu então costumo comparar a vida como uma roda gigante, né? Tem aqueles momentos em que a gente tá lá em cima, tá tudo bem, tudo tranquilo, maravilhoso. Tem os momentos que a gente tá do lado ali da roda, né? Que são o dia a dia, aquelas situações que não acontece nada de muito surpreendente, nem muito diferente, nem muito bom, nem muito ruim. Mas também tem aquela fase que a gente tá lá embaixo, que é quando a gente sofre as decepções, as frustrações. E para esse momento é bom a gente pensar que uma hora vai passar, a roda vai continuar girando, vai voltar à normalidade, vai voltar a acontecer coisas boas. Então, o importante é não desistir. Então, para cada início de capítulo deste livro aqui, eu também coloquei uma imagem que é a florzinha dente de leão, tá? Que para quem lê a história vai saber que essa florzinha tão frágil tem um significado muito importante na minha vida. E também para introduzir cada capítulo, eu pesquisei e encontrei uma frase adequada para cada história do capítulo. Então são citações famosas ou um trecho de uma música para resumir o capítulo. Tá? O primeiro capítulo, aqui ó, tem uma citação de William Shakespeare, que diz o seguinte: o destino é o que baralha as cartas, mas nós somos os que jogamos. E o trecho que eu escolhi para ler para vocês dessa obra, ele vai responder o porquê do título, tá? Que foi uma conversa que eu tive com a minha avó quando eu tinha por volta dos 18 anos, que eu tava confusa, tava perdida, não sabia assim o que escolher, como decidir. Então ela sentou ao meu lado e começou a contar a história de como ela conheceu o meu avô. E aí surgiu essa expressão que eu gostei tanto, já anotei no meu diário e já guardei como uma frase, é uma frase bem bonita e impactante, né? Então o trecho diz assim:
É aqui. Depois de um ano, vi que ele não voltaria mais, então o guardei numa gaveta do passado, sem rótulo algum. Nem coisa boa, nem coisa ruim. Ela suspirou profundamente e prosseguiu. Voltei a viver procurando não abrir aquela maldita gaveta. Precisava voltar a viver de verdade. Abrir as portas para a vida. Foi quando eu conheci o teu avô. Era uma linda noite de verão. Eu estava na varanda da minha casa apreciando as luzes dos vagalumes, quando eu senti algo que eu nunca consegui explicar. Eu senti o destino soprar. Como assim? E o destino sopra? Né? E é um livro, então, indicado para sonhadores que não desistem tão fácil dos seus objetivos. É uma história emocionante, comovente e que nos leva a acreditar numa força maior, capaz de abrir ou fechar portas. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu desejo que o destino sopre muitas bênçãos a todos vocês, ok? Beijos e até a próxima!